O que significa eu sou a ressurreição e a vida? Eu sou a ressurreição e a vida foi algo que Jesus disse para explicar que somente nele podemos ter a vida eterna. Todavia vem de Deus, e ninguém pode receber a vida eterna se não tiver unido a Deus através de Jesus. Jesus nos dará a certeza da ressurreição. Olha o que diz em João capítulo 11, no versículo 25 e 26. Olha o que diz. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui Jesus declara que ele é a ressurreição e a vida. Ele disse isso para confortar Marta, porque seu irmão Lázaro tinha morrido. Depois, para provar que falava a verdade, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus tem o todo o poder para nos salvar dos pecados e ressuscitar para a vida eterna. Pela sua morte na cruz, ele levou o castigo do pecado que nos separa de Deus, a fonte de toda a vida. Agora quem crê em Jesus pode receber vida nova, livre do pecado. Olha o que diz em João capítulo 3, no versículo 16. Olha o que diz. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus está morto para o pecado, mas vivo para Jesus. Aquele que crê em mim, que morra, viverá. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Assim como o Jesus ressuscitou e subiu ao céu para ficar junto do Pai, um dia os salvos também vão ressuscitar e morar com Jesus. Quem crê em Jesus já não precisa ter medo da morte. A morte perdeu seu poder, porque já não traz consigo a condenação. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 55 e 57. Olha o que diz. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Depois da morte, temos a garantia que Jesus nos vai ressuscitar no fim dos tempos para nos dar uma nova vida. Quem vive e crê em mim morrerá. Na nova vida que um dia vamos receber Jesus, não haverá mais morte. Os salvos terão a vida eterna, sem sofrimento, dor e nem dor. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com ele, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima,
não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A vida no céu nunca acabará. Jesus será a fonte de nossa vida e essa fonte nunca se esgotará, porque vem do próprio Deus. Você crê nisso? Existe apenas uma condição para receber essa vida eterna em Jesus Cristo: crer. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, no versículo 9 e 10. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que o Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessar para a salvação. Crer não significa simplesmente acreditar que Jesus ressuscitou. A verdadeira fé traz o arrependimento, a convicção que erramos e a decisão de mudar de vida, com a ajuda de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Como a Bíblia descreve o fim do mundo? A Bíblia diz que o mundo tal como conhecemos terá um fim. Deus prometeu que exterminará todo o mal e fará nova todas as coisas. Há relato dos eventos conjugados ao fim em vários livros da Bíblia. Apocalipse é um termo grego que significa revelação e não fim do mundo. Portanto, o último livro das Escrituras relata a revelação que Jesus Cristo deu acerca dos tempos do fim, através do apóstolo João. Além das revelações descritas neste livro, também encontramos noutros livros do Antigo e Novo Testamento profecias sobre o fim do mundo. Como será o fim do mundo? A palavra de Deus nos dá algumas certezas acerca de acontecimentos finais, mas não tantas sobre como e quando isso acontecerá exatamente. No entanto, sobre tudo o que descreve, podemos ser um panorama geral de como será a promessa mais esperada por todos os cristãos. É a segunda vinda de Jesus Cristo. Inúmeros sinais são relatados como procedentes da volta do Senhor, e muitos sinais mostram que já vividos alguns eventos acontecem. O fim. A Bíblia descreve os acontecimentos finais como forma de alerta, encorajamento, alerta para aqueles que creem em Jesus Cristo e vivem alheios ao que ele ensinou, e encorajamento àqueles que acertaram pela fé e ofertaram pela graça, para que se preparem o sofrimento que poderão experimentar e perseverar até o fim com Jesus Cristo. Fim do mundo. É certo, porém imprevisível. O fim dessa era vai acontecer, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. A Bíblia afirma que o fim está próximo e será terrivelmente avassalador. No entanto, não sabemos quando isso acontecerá exatamente. Leia em Marcos capítulo 13, no versículo 32. Vai dar a resposta. Só Deus o sabe. Não cabe a nós tentarmos descobrir qual a data, mas sim estarmos preparados para ela. O Senhor virá para buscar os seus e para destruir o poder da maldade
e seus praticantes. Para este será um dia terrível, de grande tormento e destruição. Alerta às igrejas. No livro de Apocalipse, após a introdução e descrição da visão de Jesus, inicia-se uma série de recomendações e exortações às 7 igrejas cristãs da Ásia. Os capítulos 3 e 4 de Apocalipse são dedicados a encorajar e corrigir a conduta do povo de Deus sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai voltar em breve, por isso precisamos estar prontos para quando isso acontecer. Ninguém sabe o exato momento quando Jesus vai voltar, mas precisamos manter vigilante. Jesus vai voltar, a Bíblia diz isso claramente, e quando ele voltar, Jesus vai julgar a humanidade, destruir o mal, dar a vida eterna aos salvos. A volta de Jesus marcará o fim do mundo. Para quem é salvo, a volta de Jesus é motivo de grande esperança. Nesse exato momento, Jesus estabelecerá a justiça e restaurará todas as coisas. Os mortos ressuscitarão e todos os salvos serão transformados para viverem eternamente. Não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza. Quando vai ser a volta de Jesus? Como vai ser? Ninguém sabe. Quando vai ser a volta de Jesus? Somente Deus sabe a data. Ninguém consegue prever o dia, porque Deus não revelou essa informação a ninguém. Mas precisamos estar prontos em todo o tempo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ser muito claro. Jesus voltará da mesma forma que subiu ao céu, em uma nuvem. Sua volta vai ser marcada pelo som de trombeta e de arcanjo. A volta de Jesus não vai ser discreta. Antes de Jesus voltar, veremos sinais que nos servem de aviso que o fim do mundo está próximo. Esses sinais não podem nos dar a data exata, mas nos ajudam a lembrar que Jesus vai voltar em breve. Assim, não seremos apanhados desprevenidos. Como podemos nos preparar para a volta de Jesus? A Bíblia diz que precisamos estar preparados para quando Jesus voltar, e nos dá conselho prático para nos prepararmos. Viver de maneira santa. A maneira principal de nos preparar para a volta de Jesus é tendo fé, obediência a Ele. Quem é salvo vive de maneira diferente, procurando ser como Jesus, fazendo o bem, rejeitando o pecado. Se focarmos em fazer da vontade de Deus, não teremos nada a temer com a volta de Jesus e não seremos apanhados de surpresa. Fique atentos. Muitas vezes é fácil nos esquecermos que o fim está próximo e caímos em desleixo com as coisas de Deus. Os sinais do fim do mundo servem para nos alertar que precisamos ficar atentos e corrigir nossa vida. Devemos nos manter sombrios e atentos para a vontade de Deus, edificar uns aos outros. Juntos somos mais fortes, sozinhos somos muito mais vulneráveis e precisamos de nossos irmãos em Cristo para nos encorajarmos uns aos outros e para nos manter preparados
para a volta de Jesus. Junto estaremos prontos para receber Jesus. Isaías 54, no versículo 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Essa passagem é uma promessa bíblica de proteção divina contra ataques e falsas acusações. O significado do versículo: o profeta Isaías escreveu esta mensagem para consolar o povo de Israel, garantindo que o mal tramado contra eles não teria sucesso definitivo. Nenhuma arma prosperará. Os inimigos podem tentar criar ou preparar planos e ataques, mas eles falham no fim. Toda língua será condenada. Críticas, injustiça, mentira e acusações feitas em tribunais ou no dia a dia não prevalecerão. Herança dos servos. Esta segurança não é mérito humano, mas uma dádiva, é um direito garantido por Deus e aos que o servem. Amém. De acordo com a Bíblia, o lugar mais terrível é o lago de fogo e enxofre, também associado ao conceito final da hiena, descrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, no versículo 14 e 15 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa passagem representa o estágio final de separação de Deus, marcada por intensa dor espiritual e sofrimento. Nomes e descrição dos lugares de punição: lago de fogo, o destino final, definitivo no fim dos tempos, para o mal e para quem não está no livro da vida, um símbolo máximo de terror e destruição. Geena, termo usado por Jesus, originado no Vale de Inom, para ilustrar um fogo que nunca se apaga e perdição total. Hades e Sheol, o termo bíblico originais para sepultura, estado comum dos mortos, diferindo do conceito de tormento eterno do lago de fogo. O símbolo de sofrimento: fogo, chamas que nunca se apagam, choro e ranger de dente, expressão de profundo angústia, dor e revolta. Amém. Para se preparar e se defender de ataques espirituais, fortaleça sua fé com uma vida constante de oração, leitura da Bíblia e vigilância diária. Mantenha pensamentos puros, afaste o medo e busque o apoio de uma comunidade de fé. Práticas de oração. Oração diária. Fale com Deus todos os dias para pedir força e proteção. Leitura da palavra. Leia trechos da Bíblia para encher a mente com a verdade, escudo da fé. Confie que Deus tem o controle e rejeite pensamento de dúvida ou medo. Vigilância.
Evite hábitos e lugares que enfraquecem sua paz interior e a sua comunhão com Deus. Vida em comunidade. Participe de uma igreja ou um grupo de apoio espiritual e saudável. Amém. Segundo a Bíblia, trabalhos de feitiçaria ou macumba não pegam em quem crê em Jesus. O crente verdadeiro está protegido pelo poder de Deus. Nenhum mal ou encanto pode vencer a vida de quem tem o Espírito Santo. O versículo que fala sobre a proteção do crente, Números, capítulo 23, no versículo 23 diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Em Isaías, capítulo 54, no versículo 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Salmos capítulo 91, no versículo 7 e 10 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Em 1 João capítulo 4, no versículo 4 diz: filhinhos sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Em Lucas capítulo 10, no versículo 19 diz: e eis que vós dou poder para pisar em serpentes e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Números capítulo 23, no versículo 23 diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Essa passagem é uma declaração bíblica sobre a proteção de Deus que anula qualquer mal. O contexto desse versículo, quem falou? O profeta Balaão. Para quem? Para o rei de Balaque de Moabe, que queria uma praga contra o povo de Israel. O sentido principal: nenhuma magia ou maldade tem o poder contra quem Deus protege. O texto desse versículo ensina proteção divina. Magia ou feitiço não atinge o povo de Deus. Soberania. A vontade de Deus é mais forte que qualquer plano do mal. Surpreso e louvor. Mostra que Deus faz grandes obras para salvar o seu povo. Amém. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu repreendo agora todo o mal que tiver escondido nesta casa, que seja queimado pelo sangue do Cordeiro. Sela, Senhor, cada casa, sela cada quarto, sela a casa inteira pela tua marca. Pai, venha com a tua luz sobre esta casa, vai tirando toda a treva, vai tirando toda a dor, angústia, mágoa. O Senhor vem arrancar
e venha com a proteção dos seus anjos. Venha com a presença do anjo Gabriel. Venha com a presença do arcanjo Miguel. E venha com a presença dos teus anjos celestial. Senhor, eu te peço nesse momento para que o Senhor venha tirar todo o desânimo quando eu vou dormir, para que o Senhor venha tirar toda a vontade de sumir quando eu acordo, para que o Senhor venha resplandecer a tua luz, para que o Senhor venha guardar a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Eu te peço, neste momento, qualquer mal que estiver escutando esta oração, que bata em retirada agora, eu ordeno que todos os demônios e pombagira que estiver escutando essa oração nesse momento, eu ordeno que saia dessa casa agora. Eu ordeno, bata em retirada, pelo nome de Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro. Saia desse quarto, saia desse banheiro, saia do lado de fora e do lado de dentro desta casa. Essa casa pertence a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Morro do Calvário, aquele que ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte e venceu para e para sempre. Eu ordeno agora que toda palavra contrária sobre esta casa seja queimado pelo sangue do Cordeiro. Todo levante do inimigo seja queimado pelo sangue do Cordeiro. Todas as pessoas enviadas pelo Satanás seja quebrado e seja destruído pelo sangue do Cordeiro. Traga bom sonho, bom descanso. Sela essa casa pelo teu óleo ungido. Sela esta casa pelo óleo de oliva. Sela esta casa pelo óleo de unção. Eu ordeno que todo mal que estiver me perseguindo, que seja amarrado e lançado no inferno. Todo mal que fica tramando qualquer coisa quando eu vou dormir, lança esse mal no inferno. Eu pertenço a Cristo Jesus. Sela o meu caminho, sela os meus passos, me guarde e me proteja de todos os ataques espirituais. Em nome de Jesus, aqui eu lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Bíblia, o termo Cidade Santa refere-se principalmente a dois conceitos: Jerusalém, tanto a cidade terrena quanto a celestial, e a Nova Jerusalém, a cidade escatológica que desce do céu. Em geral, Cidade Santa significa um lugar onde Deus habita com seu povo e onde sua glória é manifesta. Terreno: Jerusalém é considerado a Cidade Santa por ser um local onde o Templo de Salomão foi construído e onde Deus estabeleceu sua presença entre o povo de Israel. Celestial: a Bíblia também fala uma Jerusalém celestial, que é a cidade de Deus que desce para a nova terra, representando a morada eterna de Deus com seus redimidos. Na Bíblia, a majestade de Deus refere-se à sua suprema grandeza, poder, soberania e autoridade, que o tornam incomparável e digno de adoração. Ela se manifesta em seu papel como Criador do universo. Sua justiça
soberania e sua capacidade de realizar milagres e cuidar da sua criação. Entendes? A majestade de Deus leva a um reconhecimento da pequenez humana e a mansidade de intimidade e fé no Criador, atributo na majestade de Deus, soberania e poder. Deus é Rei Supremo do universo que está no controle de tudo, e nada ocorre sem a sua permissão. Quando não puder ir à igreja, cultive sua espiritualidade em casa. Dedique tempo para a oração, leitura da Bíblia, louvor e, se possível, assista cultos online para manter a comunhão. Mantenha sua fé através de pequenos grupos, estudo bíblico, oração pessoal ou meditação, transformando seu lar em um ambiente de adoração. Culto em casa. Dedique 1 ou 2 horas para adoração, oração, louvor, leitura da Bíblia, jejum ou meditação. Acompanhar online. Assista ou ouça cultos, missas ou sermão online, que muitas igrejas transmitem, permitindo acompanhar o que é pregado. Pequenos grupos de estudo bíblico. Participe de estudo bíblico com amigos ou pequenos grupos, casas e, se frequência principal for difícil, leitura devocional. Use devocionais diários. Leia salmos e escute podcast cristão. Oração e meditação. Converse com Deus sinceramente no silêncio do seu quarto ou tempo devocional. O que fazer em caso de desânimo? Ore por direção. Peça a Deus força e direção para recomeçar mesmo sem ânimo inicial. Não se culpe. Entenda que Deus conhece o seu coração e as situações que impedem. Sacrifício na Bíblia representa a oferta a Deus de algo valioso, servindo para expiação de pecado, agradecimento ou adoração. No Antigo Testamento, envolvia rituais com animais e cereais, como holocausto ou oferta pelo pecado, enquanto no Novo Testamento, Jesus é o sacrifício perfeito, substituindo rituais por um sacrifício vivo de adoração e obediência. Holocausto, animais totalmente queimados, simbolizando consagração total. Oferta de manjares, produtos agrícolas, farinha, azeite e gratidão. Sacrifício pacífico, paz, compartilhando entre Deus, sacerdote e ofertante, celebrando a comunhão. Oferta pelo pecado, para cobrir o pecado, não intencionais, focando na expiação. Oferta pela culpa, reparação por dano específico contra Deus ou o próximo. Significado: evolução, o sangue e redenção. O sangue dos animais simbolizava a vida dada para pagar pelo pecado. O sacrifício de Jesus, considerado o sacrifício final, definitivo, anulando a necessidade de rituais de sangue. Sacrifício vivo. Novo Testamento. Os cristãos são chamados a oferecer suas vidas, corpo, tempo, obediência como sacrifício, santo e agradável a Deus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu repreendo agora todo o mal que tiver escondido nesta casa,
que seja queimado pelo sangue do Cordeiro. Sela, Senhor, cada casa, sela cada quarto, sela a casa inteira pela tua marca. Pai, venha com a tua luz sobre esta casa, vai tirando toda a treva, vai tirando toda a dor, angústia, mágoa, que o Senhor venha arrancar, e venha com a proteção dos seus anjos, venha com a presença do anjo Gabriel, venha com a presença do arcanjo Miguel, e venha com a presença dos teus anjos celestial. Senhor, eu te peço nesse momento, para que o Senhor venha tirar todo o desânimo quando eu vou dormir, para que o Senhor venha tirar toda a vontade de sumir quando eu acordo, para que o Senhor venha resplandecer a tua luz, para que o Senhor venha guardar a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Eu te peço, neste momento, qualquer mal que estiver escutando esta oração, que bata em retirada agora, eu ordeno que todos os demônios e pombagira que estiver escutando essa oração nesse momento, eu ordeno que saia dessa casa agora. Eu ordeno, bata em retirada, pelo nome de Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro. Saia desse quarto, saia desse banheiro, saia do lado de fora e do lado de dentro desta casa. Essa casa pertence a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Morro do Calvário, aquele que ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte e venceu para e para sempre. Eu ordeno agora que toda palavra ao contrário sobre esta casa seja queimado pelo sangue do Cordeiro. Todo levante do inimigo seja queimado pelo sangue do Cordeiro. Todas as pessoas enviadas pelo Satanás seja quebrado e seja destruído pelo sangue do Cordeiro. Traga bom sonho, bom descanso. Sela essa casa pelo teu óleo ungido. Sela esta casa pelo óleo de oliva. Sela esta casa pelo óleo de unção. Eu ordeno que todo mal que estiver me perseguindo, que seja amarrado e lançado no inferno. Todo mal que fica tramando qualquer coisa quando eu vou dormir, lança esse mal no inferno. Eu pertenço a Cristo Jesus. Sela o meu caminho, sela os meus passos, me guarde e me proteja de todos os ataques espirituais. Em nome de Jesus, aqui eu lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De acordo com a Bíblia, a origem de Jesus é dupla, divina e humana. Ele é o Filho de Deus, pré-existente no céu, que se encarnou como homem através da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. Jesus nasceu em Belém, da Judéia, no final do reinado de Herodes, sendo judeu, da linhagem do rei Davi. Origem divina, pré-existência, Filho de Deus. A Bíblia apresenta Jesus como o Filho de Deus que já existia no céu antes de nascer como humano. Deus conosco é descrito como Emanuel, Deus conosco, sendo um com o Pai. Pré-existência,
João, capítulo 6, no versículo 38, registra Jesus dizendo: desci no céu. Colossenses, capítulo 1, no versículo 15, o chama de o primogênito de toda a criação. Origem humana e nascimento. Nascimento virginal. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Família e local. Maria era noiva de José, um carpinteiro que adotou Jesus, dando-lhe uma linhagem geral. Jesus nasceu em Belém, por volta do final do reinado de Herodes, aproximadamente no ano 4 AC. Genealógica. Os evangelhos de Mateus e Lucas mostram que Jesus era descendente direito do rei Davi.